Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou enfermeiro e esse aqui é o segundo vídeo falando sobre cardiologia dentro desse canal. O primeiro vídeo já foi disponibilizado anteriormente, falando sobre a questão das paradas cardíacas, mas a gente vai relembrar sobre alguns conceitos básicos do tema. Bem, antes de a gente começar a falar sobre os temas, por favor, se inscreva-se no canal, compartilhe, comente, envie esse vídeo para várias pessoas para poder me ajudar para aqui, porque eu estou fazendo esse trabalho sem remuneração e isso aqui, digamos, chegando a mais pessoas, o YouTube vai entender que, digamos, várias pessoas estão querendo curtir sobre esse tema e vai, digamos, ajudar com o meu trabalho. Bem, falando sobre um pouco da cardiologia, a gente vai falar um pouco da questão da anatomia em si, da sua fisiologia em geral. Bem, o coração, falando um pouco da sua anatomia, sua fisiologia em si. O coração, lógico, ele tem 3 tipos de musculatura misturadas ali dentro. Tanto propriamente a cardíaca, a estriada e aquela que é propriamente esquelética. Mas focando mais para a musculatura cardíaca, a gente pode ter as 3 camadas do coração. Falando um pouco de fisiologia e um pouco de anatomia, o que é importante para mim em relação à questão do coração? O coração ele é formado por 3 camadas. O pericárdio, que é a camada mais externa, o miocárdio, que é a camada do meio, e o endocárdio, que é a camada mais interna em si, que é onde está correndo ali a questão do sangue ali, venoso, arterial, dentro das câmaras do coração. O coração ele é separado por 4 câmaras. Os átrios, que ficam em si na parte da base do coração, e os ventrículos, que eles ficam ali na ápice do coração. Porque se vocês forem ver a questão da anatomia do coração, o coração ele é invertido, onde sua base fica ali dentro dos átrios e o ventrículo fica nos seus ápices. Mas assim, o que é importante eu entender desse ciclo ali, dessas 4 câmaras? A gente tem a circulação sistêmica, que é a circulação onde vem um sangue rico em oxigênio, e temos a circulação pulmonar, que é onde vem o sangue passa por hematose, e tem todo aquele processo em si que é um sangue pobre em oxigênio. Quando a gente vai falar de circulação sistêmica, a gente está falando que o coração em si ele vai bombear o sangue ali rico em oxigênio, saindo lá daquela câmara, passar pela artéria, vai sair em si, digamos, para um tronco aórtico, vai, digamos, poder, digamos, irrigar os tecidos ali, os órgãos e tecidos, e para retornar por outro meio. Esse ciclo sempre começa pelo ventrículo esquerdo, sai desse ventrículo esquerdo, passa pelo tronco aórtico vai esse ramos em si de outras artérias, e essas artérias vão se tornando menores até chegar ao ponto que chegamos no sistema, órgãos, tecido, célula. Chegou na célula, ela vai, digamos, alimentar ou irrigar, em termos técnicos, a célula com oxigênio e nutrientes. Vai ser drenado esse sangue que a gente chama de sangue venoso, porque esse sangue vai estar rico agora em metabólicos e gás carbônico, e vai retornar pelas veias. Chegou na veia cava, tem o tronco da veia cava, que vai chegar ali dentro do ventrículo direito. Então, se eu estou falando aqui de circulação sistêmica, anteriormente é chamado de grande circulação, mas muitos professores de anatomia detestam esse termo. Então, chegou ali pela circulação sistêmica, a gente vai te falar que saiu pelo ventrículo esquerdo e voltou pelo átrio direito. Guardem isso. Quando eu estou falando de circulação pulmonar ou pequena circulação, que os professores detestam que falam de pequena circulação, a gente está falando que o sangue em si, que era pobre, desse ciclo aqui, voltou lá para o coração, está pobre em oxigênio. Ele tem que passar pela pulmão para poder, digamos, fazer aquela troca que chamamos de hematose. Esse processo em si, ele se inicia pelo ventrículo direito, manda o sangue para o tronco aórtico. Esse tronco aórtico ele vai se tornando a artéria aórtica, a artéria em si que está cheia de sangue com pouco oxigênio e rico em gás carbônico, vai passar em si
microvasos, até chegar lá nas pleuras, das pleuras ali os alvéolos, e lá nos alvéolos, que são esses microcapilares que vocês estão observando aqui na imagem, ele vai fazer a troca desse gás carbônico pelo oxigênio. Essa troca que chamamos de hematose. Essa hematose em si, depois que faz todo esse processo, o sangue desses microcapilares vão retornar em veias. Essas veias vão estar ricas em oxigênio. Dessas veias em si, vai pelo tronco venoso, ou das veias pulmonares, chega ali no coração, por qual via? Átrio esquerdo. Esse átrio esquerdo em si, que vai começar todo aquele ciclo assim, vem para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo que manda o oxigênio. E vocês perceberam que isso aí é um ciclo. O coração, em média, chega a passar 6 litros de sangue todo momento, todo esse ciclo por minuto. Então, é importante entender essa anatomia, a fisiologia em si, para poder, digamos, compreender exatamente sua função. Mas, assim, entendemos que tem toda essa questão do ciclo. Entretanto, como é que se começa esse estímulo? Professor, você tinha falado que o coração tem estruturas assim, em um tipo de musculatura ali, onde tem músculo tanto estriado, cardíaco e ali o esquelético. O que isso é importante para mim? Bem, para algumas pessoas que estudaram a questão da fisiologia e anatomia de um músculo, vamos ter aquela parte ali que vai fazer, tipo, a parte muscular. Quando for fazer uma tensão em si muscular, para poder fazer a flexão dentro do processo, eu vou ter ali a miosina e a actina como principais funções para poder ter ali a flexão. Mas, quando eu estou falando do músculo cardíaco, que é o principal músculo na qual a gente vai trabalhar dentro do assunto de cardiologia, o assunto é diferente. Para poder ter em si a sístole, que é a contração cardíaca, eu preciso de uma troca de eletrólitos, uma energia para poder acontecer aquela ação, aquela força de ação. O que é importante para a cardiologia? Sódio e potássio. Normalmente, sódio tem um valor numérico, que pode ser, dependendo da literatura, quanto potássio pode ser também modificado, dependendo da base em si, ou laboratório, mas só que normalmente, no padrão, em geral, quanto é de sódio dentro de um corpo humano e quanto é de potássio. De sódio, a gente vai ter de 135 a 145 miliequivalente por decilitro, ou mol, né? Eu acho que eu tô falando que é errado, né? E, em referente ao potássio, é de 3,5 até 5,5 miliequivalente por, acho que é litro ou decilitro, não vou lembrar, mas enfim. O sódio é o, digamos, o eletrólito mais importante quando eu estou falando de no meio extracelular, ou seja, o sódio vai ter alta concentração, digamos, dentro da circulação em si, porque ele vai ser concentrado fora da célula. E o potássio é um fator importante mais encontrado no meio interno da célula. Os principais eletrólitos importantes para o meu corpo são sódio e potássio no meio da cardiologia. O sódio é um eletrólito mais importante do meio extracelular, ou seja, ele tem maior concentração fora das células, mais particular da circulação, ele é encontrado em maior quantidade, enquanto o potássio ele é encontrado em maior quantidade no meio intracelular. Mas tá, beleza. Por que esses valores são importantes para mim? Porque dependendo desses valores, eu vou ter repercussões sistêmicas, cardiovasculares. Se o sódio estiver muito baixo, eu posso ter, digamos, problemas de arritmia. Se o potássio está muito alto ou tanto baixo, também vou causar algumas arritmias também. Sendo que, no caso na despolarização ou repolarização, esses são fatores importantes, porque digamos que quando eu vou polarizar ou despolarizar, eles estão fazendo sempre essas trocas, podendo, digamos, sair do meio da célula quando você está fazendo a polarização e despolarizar. Por isso que eles são importantes para a questão da cardiologia. Sempre estamos coletando exames de sangue, sorologia, altura. Aí você se pergunta, por que tem sódio e potássio ali no meio do processo? É por esse motivo. Aí no caso, beleza, eu tenho esses dois fatores importantes que são essenciais para, digamos, acontecer essa carga, essa troca energética. Mas onde ocorre, digamos, um fator importante que é esse potencial de ação? Onde que, digamos, faz com que, digamos, gere esse impulso? Bem, o coração, além de ter outras estruturas em si para poder, digamos, fazer sua contração,
repolarização, despolarização, asfacístole ou diástole, vamos entender que existem algumas propriedades ali que precisam, como se fosse, digamos, uma fiação elétrica. Sem essa fiação elétrica, eu não vou exercer uma função. Por exemplo, eu tenho um ventilador, eu preciso, digamos, de uma energia para ele poder funcionar. É a mesma coisa que eu estou falando no coração. Eu preciso, digamos, um sistema para poder, digamos, interligar e para poder ter aquela ação. A gente tem algumas propriedades ali importantes dentro do coração. Uma delas, que é mais importante em si, é o nódulo sinusal. O nódulo sinusal é de onde sai o estímulo elétrico que vai gerar um impulso para as outras propriedades. Se eu tenho alterações dentro da estrutura do nódulo atrial, nódulo sinusal, perdão, ele vai, digamos, gerar outras propriedades ali, outras alterações cardíacas. Então, quando estamos pensando em arritmias supraventriculares ou arritmias atriais, ele é também um dos principais, digamos, a ser levantados. Beleza, falei do nódulo sinusal. Mas vocês percebem que tem um outro nódulo ali embaixo, ou chamado de nódulo atrioventricular? O nódulo atrioventricular também é importante dentro da propriedade cardíaca, porque sem ele, eu não vou ter a outra condução ali para a parte de baixo, ou a parte do ápice dos ventrículos. Sem ele, eu não vou ter a própria contração e o relaxamento. Ele é importante, uma propriedade importante para eu poder descobrir arritmias, ou taquiarritmias, braquiarritmias ventriculares. Quando eu estou falando tipo de alterações atriais, eu vou sempre associar com a parte do nódulo sinusal. Se eu estou falando de propriedades que são ventriculares, eu vou falar do nódulo atrioventricular. Beleza? Beleza. Tem os seus feixes de condução em si, tem um feixe de risco que vai passar toda aquela propriedade, em si carga elétrica, vai gerar aquela toda condução, vai vir aquelas fibras de Purkinje, não sei se é o termo certo de falar isso, mas eu não sei falar o termo certo, é a nomenclatura do nome, fibras de Purkinje, e vai poder gerar essas ações elétricas dentro do meu coração. Depois que a gente falou sobre esta parte que falou de eletricidade, agora deu para associar exatamente sobre como o ECG, o eletrocardiograma, ele consegue, digamos, conduzir energia, porque a gente produz energia por conta dessas ações em geral que ocorrem, toda essa propriedade histoquímica dentro lá do nosso coração. O coração não é uma estrutura simples, é uma estrutura complexa que precisa ser, digamos, estudada para poder compreender sua grande maioria. E por conta disso, sempre que acontece essa parte, digamos, dessa troca eletroquímica, a gente vai gerar um potencial de reação energética. Depois que vocês conseguiram visualizar exatamente o que acontece ali de histoquímica no coração, acho que vocês conseguem compreender mais ou menos o que acontece dentro do eletrocardiograma. Porque teve todas essas fases em si que gerou uma carga elétrica, um milivolt. Esse milivolt é normalmente entre até 10, mas assim, eu não vou detalhar sobre essa parte aí, que isso aí é mais voltado mais para outro tema, mais voltado para o paciente crítico do que uma decoreba, mas enfim, diante disso, aconteceu esse potencial de ação. Esse potencial de ação vai ser visualizado se caso for fazer um exame de imagem. Esse exame de imagem, como propriamente dito, é o eletrocardiograma. Quando eu estou falando do eletrocardiograma, a gente não tem como esquecer das ondas P, QRS e a onda T. Às vezes tem a onda U, mas só que tem umas situações ali que, digamos, que eu vou detalhar para vocês. Na onda P, a onda P ela condiz com os átrios. Toda vez que eu tiver uma alteração com onda P, quer dizer que eu estou tendo um problema atrial. Posso ter arritmias supraventriculares. Se eu estou falando que são supraventriculares, o problema não é no ventrículo. Uma dica, tá? Se é supraventriculares, quer dizer que o problema são nos átrios. Alguns concursos em si colocam no seu enunciado que, em vez de falar que são arritmias atriais, são arritmias supraventriculares. E muitos dos estudantes, ou digamos profissionais da enfermagem, quando fazem esses concursos públicos, acabam caindo por conta dessa nomenclatura. Então toda vez que vocês escutarem que é uma arritmia supraventricular, quer dizer que o problema é atrial. Mas enfim, ou seja, toda vez que eu tiver alguma alteração ali do padrão da onda P, quer dizer que é uma arritmia atrial.
Porém, beleza, tem alguns ritmos que são muito mais cobrados no dia a dia. Podemos ver um flutter atrial, que é um ritmo padronizado, organizado, que muitas das vezes pode, digamos, ter várias contrações assim dentro do átrio, mas só que QRS e T continuam a mesma coisa. Ou podemos ter uma arritmia bem característica como fibrilação atrial. O que é uma fibrilação atrial? Aí, vocês percebem que aqui do meu lado, que é bom visualizar essa imagem depois, fibrilação atrial é quando o coração em si ele não tem um padrão. O átrio ele não consegue fazer uma contração equivalente, correta. Diferente do flutter, ele é padronizado. Eles estão com os mesma altura, mesma amplitude, mesma velocidade. Quando eu estou falando de uma fibrilação, pode ser que, digamos, a amplitude, o ritmo, sejam totalmente não equivalentes, ou seja, totalmente desorganizado, não consegue ser visualizado tipo uma ordem. E o que acontece? O coração ele treme. No átrio não acontece propriamente a contração. E o que acontece ali dentro da câmara cardíaca? O sangue fica ali preso, coagula e forma ali aquele coágulo específico que pode, digamos, depois que sai do coração, ir para alguma rede venosa e causar um outro problema. Pacientes que estão com diagnóstico de fibrilação atrial, normalmente já começa com um protocolo em si de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, porque eles correm o risco de desenvolver trombose, risco de desenvolver AVC, por conta que este coágulo em si, depois que vai, digamos, se acumulando, crescendo, vira esse trombo, e esse trombo, se for, digamos, por um microvaso, se chegar lá numa veia, uma artéria ali do sistema nervoso, vai acontecer um AVC isquêmico. Mas se, digamos, chegar ou na circulação pulmonar, ou ali na questão da circulação em si, dos membros inferiores, eu vou ter um processo de trombose, ou tromboembolismo pulmonar por maníticas do pulmão, e a trombose venosa profunda ali para a região dos membros inferiores. Beleza, conseguiram compreender mais ou menos por que a importância em si desses dois ritmos? Falei só dos átrios, temos dos ventrículos. Dos ventrículos em si, tem vários importantes para a gente estudar, mas só que como a gente vai focar aqui para uma revisão dos ritmos assim de parada, dos ventrículos, a gente vai ter taquicardia ventricular. Toda taquicardia ventricular é sem pulso. Anteriormente falava TV sem pulso. Mas só que ao observar da situação clínica do dia a dia, todo paciente que tinha taquicardia ventricular, todos tinham sem pulso. Então não faz sentido eu ter que colocar mais alguma coisa para acrescentar naquele diagnóstico. Então eles tiraram esse TV sem pulso e só colocaram TV apenas. Então, o que acontece na taquicardia ventricular? Vocês percebem que o ritmo é organizado. Mas, o que acontece nesse ritmo organizado? A alteração é de qual estrutura cardíaca? Do ventrículo, certo? Porque o próprio nome já diz tudo. O que eu estou observando dentro desse eletro? A onda aqui é RS. Só vai ter onda aqui RS. Eu estou tendo uma alteração estrutural dentro da câmara cardíaca que, tipo, ela está trabalhando muito a ponto de, digamos, não conseguir enviar sangue para as outras estruturas. O que acontece? Não, ele está contraindo exageradamente a ponto de não se gerar débito cardíaco e acontece essa parada cardíaca. Simples assim. Normalmente, quando eu estou com uma PV sem pulso, muitos dos pacientes chegam, digamos, a ritmos acima de 300. Se eu estou tendo muita contração, você entende que não está chegando nem sangue dentro da câmara cardíaca? Se não chegou sangue na câmara cardíaca, eu não estou enviando nem sangue lá para o corpo. É isso que acontece diante de uma parada cardíaca, na TV sem pulso. Agora, se eu estou falando que ele está fibrilando, como a gente já aprendeu ali no átrio, se chegar no ventrículo, eu vou ter um ritmo totalmente desorganizado. Na fibrilação ventricular, eu não consigo compreender uma ordem.
na TV tem ordem, na fibrilação não tem nenhuma ordem. E você vai ver ali que, tipo, chegou no paciente, tá vendo que o ritmo, até os monitores, quando for fazer, digamos, a monitorização do paciente nesse tipo de ritmo, é difícil de compreender. Então, assim, o que é importante para mim? Se eu estou falando que o problema é atrial, novamente, onda P. Se o problema é ventricular, é a QRS. Mas tem a onda T ali no meio. Mas assim, lembra que eu estou falando que o coração... lembra que eu tinha falado que o coração, ele contrai, ele relaxa para poder fazer novamente a contração novamente? Tem a gera sístole e a diástole. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Toda vez que eu estou vendo que a onda é assim, pontinha, agudinha, quer dizer que eu estou tendo uma contração. Se ela está um pouco mais assim, uma ondinha circularzinha, quer dizer que ela está tendo um relaxamento. Mas o que acontece? O coração em si, ele funciona, digamos, de um jeito harmonioso. Enquanto um átrio está contraindo, o ventrículo está relaxando. Se no lado esquerdo o átrio está contraindo e o ventrículo está relaxando, no lado direito o átrio está relaxando e o ventrículo está contraindo. É um ritmo harmonioso entre um faz, o outro faz, um faz, o outro faz. Um está sendo um oposto do outro. O que acontece? Se eu estou tendo contração do átrio, ele precisa relaxar, certo? Certo. Só que, durante essa contração em si, de uma estrutura, que vai ali gerar a sístole no átrio, ao mesmo tempo que está relaxando esse átrio, está tendo uma contração ali do ventrículo. E porque a carga é positiva entre uma e outra, ao mesmo tempo que, digamos, está tendo essa leitura, eu não consigo ver a onda de relaxamento do átrio, porque está tendo a contração do ventrículo. Por isso que o QRS em si está ali sobrepondo outra onda de relaxamento do átrio, por conta que ele gerou uma energia maior. Então, pegando ali no exame, só vai aparecer ali a onda QRS. Não tem a onda de relaxamento da diástole do meu átrio, porque tipo, uma está sendo sobrepondo a outra. Diferente do ventrículo, que acontece o quê? Essa parte de contrair relaxou. A onda T é a diástole no meu paciente. É onde está repolarizando. Despolarizou, contraiu. Repolarizou, está relaxando. Por isso que a onda T também é uma onda importante para mim, para dizer a questão do ventrículo. Tá, mas só se resume a isso? Não! A onda T é um fator importante para a gente da cardiologia, porque ela é a principal onda que fala sobre alterações de potássio. Se o potássio ele está muito elevado, eu vou ter alteração na onda T. Na onda T, o que vai acontecer? Ela vai ficar aumentada. Pode ser chegar até maior que um QRS. E se, digamos, potássio é uma das principais causas de parada cardiorrespiratória, o que acontece? Eu vou, digamos, ter alteração na onda T, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a ponto de gerar um ataque cardioventricular. Essa onda T vai, digamos, fazendo toda a alteração, e quando vai ver, virou um ritmo de parada cardíaca. Porque ela vai estar influenciando ali todo o padrão ventricular. Agora, se eu tenho uma baixa de potássio, o que acontece? Eu vou ter a formação de uma onda U. A onda T, ela vai caindo, 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 a ponto de, digamos, de gerar um mini potencial de ação ali, de repolarização, a ponto, digamos, fazer outro ritmo de parada. Qual é esse outro ritmo de parada? Se o ventrículo está não conseguindo repolarizar, ele está, digamos, sofrendo um problema ali dentro da sua câmara. Se esse potencial de ação vai, digamos, diminuindo, o QRS também vai diminuir. O que vai acontecer? A sistolia.
Entenderam? Bem, eu acho que isso aqui é mais ou menos o resumo que eu queria passar pra vocês em si. Lógico que tem mais coisas, tipo drogas vasoativas, leitura de outros ritmos elétricos, bradicardias em si, mas acho que eu vou deixar isso para um próximo dia. Mas assim, obrigado por ter assistido até aqui. Bem, haverá mais vídeos sobre essa questão de cardiologia. E deixem nos comentários quais temas vocês querem que eu fale um pouco mais dentro desse canal. Muito obrigado por vocês. É isso.